Pode pausar, que ele começa um pouquinho mais na frente, que eu estava gravando a minha tela e eu demorei para dar o play. Existe uma mioclonia fisiológica que a gente apresenta geralmente quando está pegando no sono. Então, está quase entrando lá num estágio de sono profundo e aí você tem aquele espasmo muscular. É uma mioclonia de caráter fisiológico. Aí pode dar play aí no vídeo. Esse senhor, ele apresenta uma mioclonia negativa. Ele não consegue manter a postura em pé, como se os músculos antigravitacionais dele não fizessem a contração. Olha, ele não consegue se manter em pé, ele se segura na cadeira, esse exercício de levantar-se fica bem dificultado para ele. Ó, não consegue deambular muito bem. Pode passar. Aqui são as principais causas, então a mioclonia noturna, o soluço também, e a gente tem existe a mioclonia epilética também, que às vezes ela é difícil de ser diagnosticada, mas com eletroencefalograma associado à eletroneuromiografia, eles conseguem ver uma associação de pulsos, mas isso é mais, não tem muita aplicação assim na rotina de se fazer esse tipo de estudo. A mioclonia sintomática, e aí a gente tem os distúrbios degenerativos, os infecciosos, metabólicos e os focais, né? Os tumores, acidente vascular, eles podem acabar levando a uma mioclonia. Pode passar. E a gente deixou por último justamente o distúrbio que foi muito falado na última aula, que foi doença de Parkinson, a bradicinesia e a hipocinesia, que é o parkinsonismo escrito aqui. É um movimento lento e aquela pobreza de movimento, né? Então, o paciente apresenta aquela face máscara, face parkinsoniana, a pobreza dos movimentos espontâneos. Pode passar, Robson. A marcha, né, dos pés que não passam, aquela marcha mais lentificada, uma instabilidade postural, o movimento lento, que eu já falei, a bradicinesia, e no caso da doença de Parkinson, eles cursam também com o tremor de repouso e a rigidez em roda dentada. Aí aqui entra também, dentro das doenças parkinsonianas, os parkinsonismos, a paralisia supranuclear progressiva, que a doutora Reni citou também, que o Robson falou e a doutora Reni alocou ela aqui também. Aí, pode passar. Essas foram as nossas referências, são as que estão citadas no slide mesmo, e é isso. É um tema que a gente achou bem difícil, pelo menos eu particularmente eu achei bem difícil, porque ele é um tema muito amplo, a gente tem que ter muito cuidado quando vai fazer a avaliação desses pacientes, porque não são, não são patologias que se encerram nelas, né? Elas têm um fator que está causando aquele distúrbio de movimento. E aí, quando vai procurar esse fator, a questão de você conhecer as combinações que esses movimentos podem ocorrer. Huntington existe uma combinação, né, da Coreia com outros distúrbios de movimento, e aí a gente consegue melhorar o nosso raciocínio clínico a partir disso. E é isso. Pode falar, Foi Cris. isso? Boa noite, gente. Eu gostaria de parabenizar vocês pela apresentação, foi muito boa. Eu fiquei com dúvida em relação à primeira parte, vocês chegaram a falar acerca do tremor essencial, né? E aí eu fiquei com dúvida quanto à evolução dessa condição, se, por exemplo, a pessoa ela tem o tremor e ela vai manter aquela mesma frequência, ou então se com o passar dos anos essa frequência ela vai se intensificar.
Eu não sei se você chegou a falar. E também em relação ao tratamento, se esse tratamento para esse paciente ele vai ser só cirúrgico, ou se tem alguma outra opção. Eu vi em relação a essa evolução do tremor essencial, que ele, ao longo dos anos, ele vai ficando mais acentuado. Então, até o vídeo daquela paciente que eu coloco, se depois você procurar, eu vou disponibilizar os slides, e aí se você procurar no YouTube esse vídeo, ela fala que era um tremor que não incomodava. Geralmente o paciente ele nem chega a ir procurar ajuda médica. É um tremor que está presente ali e não incomoda, não interfere nas atividades de vida diária dele, e esse tremor ele vai evoluindo, principalmente no pessoal lá da segunda década de vida, que ainda tem um tempo longo de vida para a evolução desse tremor, e nos pacientes que adquirem o tremor a partir desenvolvem o tremor, né, porque às vezes ele não é adquirido, a partir dos 40 anos, eles têm uma evolução ali. Começou com 40 anos, aí a partir dos 60 esse tremor fica bem acentuado também. Em relação ao tratamento, eu tinha visto que existem várias modalidades, inclusive a toxina botulínica, para ajudar esses pacientes para não tremer, né? E aí eles usam a toxina botulínica, tem alguns medicamentos que são usados também, orais e tudo mais. E é isso. Aí, se a doutora Reni puder complementar. Tem congressos de distúrbios com sessões de tremor, sessões de coreia. Exatamente. Boa noite. Assim, minha primeira participação, eu não sei exatamente como é que vocês se organizam, como é que vocês funcionam. Tanto que quando eu perguntei o tema, aí eu perguntei, falei, tudo? Porque, tipo, a gente fala isso por dias e dias e dias. Distúrbio do movimento é muita coisa. Se a gente fosse falar só de tremor detalhadamente, porque eu também não sei como é que é o foco da liga, né? Eu não sei se é para ter mais uma noção geral, para abordar temas que a gente não aborda durante o curso, por ser muito específicos, para ter aquela noção, né? Aí gosto ou não gosto disso. Como neurologista clínica, eu vejo esses temas de uma maneira muito profunda, né? Na minha residência, o meu preceptor de distúrbios de movimento, ele tem pós-doutorado. Então, assim, é muita coisa. Então, tremor, a gente classificaria o tremor primeiro, quantos ciclos por minuto, quanto que ele treme, quanto que ele se movimenta por minuto. E a gente vai graduar isso. Então, assim, mas de uma maneira genérica, um conhecimento assim, global, né? O tremor é essencial. Em geral, ele é um padrão familiar. Às vezes a criança já tem, e às vezes a gente está associado também a uma ansiedade generalizada. Ele fica mais evidente na segunda década de vida, mas muitas vezes na adolescência é bem evidente, até porque ele fica mais evidente quando a pessoa está em alguma situação onde ela se sente constrangida, onde ela fica mais ansiosa. Há um grupo que discute muito se o tremor essencial ele vai evoluir para um padrão de tremor parkinsoniano, tá? A gente tem uma grande briga mesmo dentro do grupo de estudo de movimento se ele é ou não é um fator de risco para uma evolução para a doença de Parkinson, mas isso já é uma outra confusão. E o tratamento a gente costuma tratar, tá? Muito frequentemente a gente trata. Se é um paciente que ele é muito ansioso e a maioria das vezes ele se queixa porque ele não quer fazer apresentações, né, na faculdade, muitas das vezes, tá? A gente acaba usando uma medicação, um inibidor de recaptação de serotonina, né? Com uma sertralina, uma fluoxetina, depende muito se tem um perfil muito ansioso. É muito comum, inclusive nos alunos de medicina, né, tremor, e é uma frustração muito grande para quem quer área cirúrgica, né, por conta que quando você começa a fazer as práticas, você tem lá aquele tremor, e aí fica todo mundo te zoando, literalmente acontece isso, inevitavelmente, e você acaba ficando mais ansioso porque você não quer demonstrar. Então, isso acaba tendo. Eu tive pacientes que cursavam medicina que diziam assim, eu quero muito oftalmo, mas tem cirurgia. Eu falei, mas nem todo oftalmo opera, não é por isso que vai parar.
Então, tem essa questão e a gente medica. Outra medicação que a gente usa com muita frequência é o propanolol, tá? Propanolol, né, beta-bloqueador, tem uma boa resposta no tremor essencial, tá? É muito frequente, acho que é a medicação que a gente mais prescreve, e a gente começa com uma dose de 10 miligramas, 20, 30 e 40, vai subindo. Se o paciente tem um tremor essencial e mais uma enxaqueca, a gente acaba usando propanolol também. Então, a gente usa muito esses dois. Quando ele chega numa intensidade maior, a gente fala que ele tem mais de 11 ciclos por minuto, né? Um tremor de alta amplitude, às vezes a gente faz uma toxina botulínica para diminuir essa amplitude, né? Então, essas são as coisas que a gente mais usa. O tratamento cirúrgico acaba sendo o último estágio. A gente é muito indicado quando o paciente tem outros distúrbios do movimento associados ao tremor. É muito comum distúrbios do movimento se associar e nem sempre a gente consegue separar bonitinho e dizer, esse paciente tem coreia. Não, esse paciente tem uma coreotetose. Não, esse paciente tem uma coreia mais uma distonia. Então, é muito complicado. Então, assim, distúrbio de movimento é um tema complexo, é um tema super difícil e o tratamento é mais ainda. Até entre os neurologistas, muita gente não reconhece e não sabe conduzir, tá? Então, assim, nessa parte, fiquem bem tranquilos. Mas é um tema gigantesco. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Certo, professora. Eu entendi, sim. Obrigado. Olha, quero parabenizar vocês, a aula foi muito boa. É importante na neuro sempre usar vídeos, tá? Ilustrar é muito importante, porque senão fica muito vago, fica muita informação e aí acaba não fazendo muito sentido. É importante mesmo para ter. E às vezes, eu não sei como é que vocês se organizam, porque às vezes falar com a gente antes da aula, a gente tem alguns vídeos também que a gente acaba disponibilizando, que fica um pouquinho mais fácil. A gente também tem as aulas da própria sociedade, que a gente acaba ficando com elas e costumam ser muito ilustrativas, né? Lógico que não é material que a gente fica divulgando, é material que é usado no ambiente restrito, então dá para... Porque a maioria são pacientes reais, pacientes nossos, pacientes brasileiros, então acaba que é interessante. Não que os vídeos da internet não sejam bons, são excelentes, tá? Tem sociedades que põem cada vídeo maravilhoso que a gente usa, sim. Mas é só porque é só uma dica, vai, que nas próximas aulas. Obrigado, doutor. Inclusive, se a senhora quiser disponibilizar para a gente mesmo assim, vai ser muito bem-vinda. E assim, meninos, parabéns, a aula é excelente. Eu gostei bastante da aula de vocês. Obrigado aí pela aula. E, doutor, assim, muito obrigado a senhora. A gente sabe como é que a senhora é ocupada, está disponibilizando esse tempo para a gente aí, compartilhando conhecimento, ensinando a gente. Muito obrigado mesmo. Aí o Matheus aqui, a gente agradece em nome da Liga e todos aí. Muito obrigado. Eu peço desculpas que eu realmente não consigo participar mais, é difícil mesmo. Daqui a pouco eu vou ter que ir para o hospital e eu não tenho hora para sair de lá, porque enquanto eu estava na aula, mais mensagens chegavam. Nas minhas contas aqui, tem 6 pacientes para eu ver agora. Então, acaba que eu não consigo, realmente eu gostaria mesmo de participar um pouco mais, mas no que eu puder, nem que seja assim, mandando material para vocês, aí dá para ser, porque às vezes eu realmente não vou conseguir estar presente, tá? Mas foi muito boa a aula, continuem assim, empenhados, tá? Estamos precisando de neuro, por favor. Tá certo? Então tá, gente, boa noite, um bom final de semana para vocês, tá? Obrigado, boa noite. Obrigado, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, não esqueçam da presença, tá? Tá no chat. Obrigado. Beleza, já respondi, que eu sempre esqueço. Aqui eu dei a aula e eu respondi. Valeu, obrigado, gente. Boa noite aí. Bom descanso a todos. Valeu.